Graça e paz, meus irmãos. Amém. Uma boa tarde a todos. Graças a Deus por mais um sábado. Nós estamos aqui reunidos para louvarmos ao nosso Deus e aprendermos mais sobre a sua palavra. Como o irmão Leonardo já disse, nós iremos retornar agora ao estudo do Evangelho de João. Lembra que nós tivemos uma pequena pausa ali em Colossenses, para falar sobre Cristo. Nós vamos falar sobre Cristo novamente, mas agora no Evangelho de João. Então, o título deste estudo, Cristo é a providência. Ok? Então, João capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. O título é As Bodas em Caná da Galileia. Todos encontraram? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Obrigado. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos aqui agora diante da exposição da Tua Palavra para mais uma vez aprendermos mais sobre Ti. Que a Tua graça nos alcance e faça com que nós chegamos à compreensão fiel das Sagradas Escrituras. Que o Senhor nos fortaleça e nos santifique para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse aqui é um texto até meio que, em certo aspecto, um pouco polêmico, quando vai tratar a respeito do vinho. E há muitas interpretações alegóricas sobre o que está sendo dito aqui. Eu concordo que algumas coisas nós conseguimos fazer algum tipo de alegoria. Sobretudo, nós precisamos aqui fazer um estudo que seja fiel ao que o autor do texto queria transmitir para nós. Por isso nós vamos pegar vários detalhes sobre esta passagem. Todos nós aqui sabemos que existe, ou talvez, não sei se todos, mas a maioria sabem, que existe uma diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica.
sendo a nossa Bíblia protestante com 66 livros e a católica com 72 livros. Esses acréscimos da Igreja Católica são chamados de apócrifos, o que não significa que o que está ali seja tudo mentira, mas o que significa que não é inspirado por Deus. Então nós não devemos encarar esses textos como escritura sagrada. Logo, nós percebemos aqui que em alguns desses textos apócrifos é relatado alguns milagres, possíveis milagres de Jesus na sua infância, por exemplo. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele vai mostrar com forte contundência que essas afirmações dos apócrifos por si só são falsas. Porque aqui está iniciando os sinais de Jesus. Se eu não me engano, o irmão Leonardo, na introdução, primeiro dia que nós nos encontramos aqui, ele disse que encontrou 9 sinais. Isso, né? Alguns dizem 7. O irmão Leonardo, com mais fé, chegou a 9. Mas a questão, não que a quantidade não seja importante, mas eu tenho como mais importante os propósitos de cada sinal que Jesus estava realizando. Porque, de fato, cada sinal que Jesus vai apresentar daqui para frente, tudo tem um propósito. Jesus não estava ali realizando nenhum sinal, nenhuma maravilha, de qualquer forma assim, para impressionar as pessoas. O que ele estava fazendo ali tinha uma causa superior e nós vamos compreender isso hoje. Meus irmãos, no primeiro versículo, 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Na última aula que nós tivemos aqui comigo, não com o irmão Leonardo, nós estávamos trabalhando sobre evangelismo. Então lembra do André, Pedro, Felipe, Natanael? Então, esse 3 dias depois, há algumas interpretações aqui. Então, esse 3 dias depois, ele pode significar, desde que Jesus ele chamou Felipe após deixar a Galileia. Uma outra possibilidade é que desde o momento que ele recebeu Natanael, certo? Ou então 3 dias depois de ele ter retornado à Galileia. Algumas pessoas, aí vem aquela questão alegórica que eu havia mencionado, algumas pessoas encaram esses 3 dias como uma espécie de apontamento para a ressurreição de Cristo. Eu prefiro entender da forma como acontece lendo naturalmente o texto. Que após o que ocorreu no final do capítulo 1, 3 dias depois se passaram, e aí acontece aquilo que nós estamos trabalhando aqui. Essa cidade, Caná da Galileia, existem 2 possibilidades também. Porque havia 2 cidades com o mesmo nome ou com nomes parecidos. Cada uma dessas cidades tinha cerca de 5 quilômetros de Nazaré, enquanto a outra havia 12 quilômetros. Então, para aquela época, era comum eles andar 5 a 12 quilômetros, né? Hoje, se eu chamar, por exemplo, o irmão Jatos para ir comigo daqui até o metrô Carrão, chegar lá ele já está morrendo de cansado já, porque nós não temos esse costume de andar tanto assim. Mas naquela época era comum. Então, independente de qual cidade que eles estavam ali, era fácil acesso eles chegarem ao local que estava acontecendo este casamento. E o texto vai dizer também que Maria estava presente neste casamento. Ao que parece, é que talvez ali seja um casamento onde havia amigos da família de Maria. Percebe que o texto ele também não faz menção a José. Ao que tudo indica que José já havia falecido aqui. Mas nos parece muito que são amigos ou até mesmo parentes de Maria que estavam realizando esta festa de casamento. E aí Jesus, como filho
mais velho, ele também é convidado, como nós vemos agora no versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Vamos a algumas considerações a respeito disso. Primeiro, as festas de casamento duravam, em média, 7 dias. Então você imagina aí, nós fazemos aqui um churrasco, haja vale picanha para que nós pudéssemos aqui, né? Poder fazer uma festa aí de 7 dias aí. Então, dentro desses 7 dias, havia vários convidados ilustres, como mestres e autoridades daquela região que eram convidados. Então, além de Jesus ser próximo da família, talvez ser amigo ou parente, mas também agora ele, já como mestre, também era muito notória a presença dele naquele casamento. Agora, o interessante é que durante esses 7 dias de festa, é muito provável que todos os convidados eles não encaravam os 7 dias, né? Alguns iam ali 2, 3, no quarto já estava bem cansado, já não queria mais saber de festa. Então havia essa oscilação de pessoas, de convidados ali reunidos na festa. O que dificultava então a administração, o cálculo das provisões que havia na festa. Então tinha lá os vinhos, refrigerante, os sucos, salgados, a picanha. Era difícil você administrar tudo isso quando você via que oscilava a quantidade de pessoas. Ora talvez para menos, ora talvez para mais. E assim sucessivamente. Também nós percebemos pela narrativa escriturística que André, Pedro, Filipe e Natanael, eles eram da mesma região da Galileia. Então, provavelmente, eles também eram conhecidos ali do casal que estava realizando aquela festa. Mas o mais importante que é destacado nesse versículo, na agenda de Jesus Cristo, havia espaço para ele festejar. Jesus, ele não estava ausente de datas comemorativas como o casamento, por exemplo. Até porque, ao estar presente ali naquele casamento, mostra que Jesus aprovava o casamento. Ou seja, Jesus santificava o casamento. Se nós voltarmos lá em Gênesis 2, 24, nós percebemos que a primeira instituição que Deus criou foi o casamento. Então o casamento ele não é para que nós enxergamos ele como uma maldição. Já conversou com alguns ímpios? E aí, quando é que você vai casar? Não, Deus me livre de casar. Misericórdia, não quero mulher no meu pé, não quero marido me enchendo o saco. Isso tende a demonizar o casamento. Isso, o pior ainda, pasme, né? Muitas vezes até crentes com medo de casar, com medo do que vai passar, e acabam, às vezes, até furnicando, porque não tem a intenção de casar e acabam caindo contra Deus. Isso aqui também vai quebrar alguma ideia de uma falsa santidade, como, por exemplo, eu enxergo, tá, meus irmãos, a importância desses homens que eu vou citar aqui. Sobretudo no que tange a respeito da santificação e do casamento, nós devemos reprovar a atitude deles. De quem que eu estou falando aqui? Dos monges da época da patrística, dos pais da igreja, nos primeiros séculos. Havia muitos monges que se isolavam para o deserto, não querendo ter nenhum tipo de relacionamento com outras pessoas, para que eles não fossem contaminados e assim eles fossem mais santos. Então, eles muitas vezes não queriam casar, não queriam nenhum tipo de relacionamento, porque não queriam se contaminar com o pecado. Como se o casamento fosse trazer pecado ainda mais a eles. E aqui, eu também não estou fazendo uma apologia de que todas as pessoas, indistintamente, elas devem casar. Há uma pressão psicológica, principalmente dentro das igrejas pentecostais, de que, olha, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Mas muitas vezes o seu chamado foi ao celibato, ou seja, ficar solteiro ou solteira.
Mas é claro que isso também é um dom. Não é uma opção sua, por exemplo. A partir do momento que você começa a ter desejo por uma pessoa, você já está entendendo que você não foi chamado ao celibatário. Mas o fato que eu quero enfatizar, meus irmãos, é a importância do casamento, que não deve ser amaldiçoado ou, como os monges faziam, né? Se afastar dele para a sua própria santificação. Ninguém é mais santificado por não casar. A santificação não depende daquilo que nós fazemos, antes ela depende daquilo que o Espírito Santo opera em nós. Ok? Veja a citação do John MacArthur. Ao comparecer à festa de casamento e realizar ali seu primeiro milagre, Jesus santificou a ambos, tanto a instituição de casamento como a cerimônia pública de casamento. O casamento é a sagrada união, ênfase aqui agora, porque nós temos até que enfatizar isso, né? O casamento é a sagrada união entre um homem e uma mulher. Hoje em dia tem que enfatizar muito bem isso aqui, porque o negócio está complicado. Na qual ambos se tornam uma só carne aos olhos de Deus. Então, além de Jesus estar santificando o casamento, a cerimônia também é santificada também. Ok? Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aqui, me parece que Maria ela chega ao seu filho Jesus. Ué, mas não era filho mesmo? Era. Mas eu vou explicar o porquê que eu estou enfatizando isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos entender uma coisa aqui. O vinho, ele simbolizava a alegria. Ok? Então, quanto mais vinho tinha na festa, mais alegre era a festa. Então, acabar o vinho seria como se fosse uma humilhação ao anfitrião da festa. Porque ele poderia ser zombado pelas pessoas. Olha, vamos lá, aquele pobre miserável nem tinha dinheiro nem para colocar mais vinho lá para nós. Diferente de nós aqui hoje em dia, né? Acabou aqui o refrigerante e o suco, ali, nós vamos fazer um rateio aqui. Naquela época ali, os parentes mais próximos dos amigos, acho que até ia chegar junto, né? Mas agora os convidados, que é os que mais reclamam, né? Às vezes ele vai na festa e ele reclama que o salgado estava duro, ele reclama que não tinha coca, que só tinha Dolly. Não é assim? Então, era um sinônimo ali de uma humilhação para aqueles que deixavam acabar o vinho. E também, quando você vai para o Antigo Oriente Próximo, quando eu falo a respeito do Antigo Oriente Próximo, eu estou falando de documentos que eram próximos àquela época e que nos dá o entendimento do que estava acontecendo de fato naquele momento ali. Nós vamos entender então a cultura da época, ok? As mulheres, elas ficavam próximas das despesas da festa. Então, talvez seja por isso que Maria, ela tem a ciência primeiro do que Jesus, de que o vinho tinha acabado. Maria estava ali, percebeu. Ih, rapaz, a alegria se foi. Acabou o vinho. E ela chega a Jesus ali, também com um olhar de misericórdia para os donos da festa, né? E Maria, ela com fé, ela reconhece que Jesus é a providência. Porque até então, Maria sabia, evidentemente, né, que Jesus era o Messias. Ela foi a primeira a saber que o Messias estava ali, né, no seu próprio ventre ainda. E então ela já tinha ciência de quem Jesus era. Mas ela não ainda tinha presenciado nenhum tipo de milagres. Veja que eu já estou aqui rejeitando já os apócrifos. Eu estou aqui me pautando pelo Evangelho de João. Então, Maria, quando ela chega a Jesus, o que Jesus poderia fazer? Se ele não... o texto não fala, mas
nós não temos nenhuma indicação de que Jesus era uma pessoa muito bem sucedida financeiramente. Tem algumas pessoas que falam isso, mas não dá para provar isso. O que nós sabemos é que ele nasceu lá em Belém, foi para Nazaré, teve uma profissão de carpinteiro com o seu pai, seu padrasto José ali, certo? Então, teve uma vida simples, ok? Então, por que ela vai até Jesus falando, olha, acabou o vinho? Jesus não poderia comprar mais vinho ali, talvez. Mas ela não vai com olhares carnais até Jesus. Olha, vamos fazer um rateio aí, Jesus. O bicho tá pegando lá dentro lá, meu. Acabou o vinho. Não. Ela vai com fé. Você é a providência. Acabou a alegria. Olha a resposta de Jesus. Versículo 4. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece aqui que Jesus ele está sendo bem duro, né? Chega, ô mulher, o que tenho eu contigo? Essa palavra, olha meus irmãos, eu mal falo o paulistês, ok? Mas aqui eu vou tentar trazer o significado no grego para você. Olha só, eu não falo nem o paulistês, vou falar em grego agora. Essa palavra mulher, no grego, ela aparece como guiné. Mais ou menos isso. Se eu tiver errado, depois eu vou perguntar para o irmão Leonardo, que ele conhece um pouquinho mais de grego do que eu. Então, o significado dessa palavra, ele extrai o sentido de senhora ou madame. Ele foi o mesmo termo que Jesus utilizou quando ele estava na cruz. Quando ele olha lá para João e Maria ali, ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Mas ainda assim não era um termo muito familiar para alguém chamar, olha, madame, para chamar a sua mãe de madame. Senhora até que vai, né? Se eu não chamasse minha mãe de senhora quando eu era pequeno, a chinela cantava pro meu lado. Mas logo em seguida, nós vemos assim ele, que tenho eu contigo? Novamente, parece uma palavra dura, né? Mas essa palavra ríspida que Jesus faz, geralmente ocorre sempre quando ele está relacionado às coisas divinas. Como, por exemplo, quando ele ainda é criança, os pais se perdem dele, que não foi ele que se perdeu dos pais, né? Foi os pais que se perderam dele, né? Tanto que ele está lá ensinando no templo, e os pais desesperados, olha, vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? E depois, quando perguntam para ele assim, olha, está lá a sua mãe e os seus irmãos lá na porta. Todo aquele que me segue é minha mãe ou meu pai, ou meus irmãos. Então, isso nos traz uma reflexão de que as coisas de Deus devem ser mais amadas do que aqui as coisas da terra. Por isso que a palavra vai dizer que aquele que quiser me seguir tem que negar a si mesmo. Tem que amar mais a Deus do que a mãe, do que o pai, do que o filho, do que a esposa. Deus tem que ser o primeiro de tudo. Se você não ama a Deus mais do que o seu próprio filho, você não conhece a Deus. Se você não ama a Deus mais do que você ama a sua esposa, a sua mãe, você não conhece Deus. Forte isso, né? E ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Geralmente, quando nós estamos nos nossos últimos dias de vida, nós chegamos, né? Olha, acho que chegou a minha hora, hein? Eu estou falando não porque eu sei disso aí, né? Porque eu acredito que ainda tenho mais vida para viver aqui com os irmãos. Mas geralmente as pessoas costumam dizer isso, né? Olha, chegou a minha hora. Acho que eu vou dessa para melhor. Então, a morte de Jesus, ela se refere à hora da crucificação. Então, talvez uma forma como nós poderíamos interpretar isso é o seguinte: quando eu iniciar os milagres, estarei trilhando
o caminho da cruz. Por isso que ele diz, não é chegada a minha hora. Que a partir do momento que eu iniciar agora, estarei trilhando o caminho da cruz. Profundo isso, né, meus irmãos? Versículo 5, 6 e 7. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Lembra que eu disse que Maria, ela vai até Jesus como se estivesse chegando ao seu filho? Veja aqui o que D.A. Carson ele vai dizer. Em João 2, 3, Maria aborda Jesus com sua mãe. E ela é repreendida. Agora, em João 2,5, ela reage como crente. E a sua fé é honrada. Primeiro, ela chega lá, olha, acabou o vinho. E aí, filho? Mas agora ela fala assim, olha, fazei tudo o que ele disser. Ela já demonstrou agora fé. Ela tira o holofote dela. Com isso aqui também já acaba também aquele negócio de mariolatria, né? De que Maria, sendo mãe de Deus, ela é mãe de Deus no sentido que ela é mãe de Jesus Cristo, mas ela não é digna, por exemplo, de nenhuma adoração nossa, nem de veneração. Ela é nossa irmã em Cristo. Certamente vai estar lá, bem lá pertinho de Jesus, lá, enquanto eu vou estar lá no fim da fila lá. Então nós devemos ter total respeito por Maria. Mas aqui ela reconhece que o foco é Cristo e não ela. As 6 talhas representam o ensino da lei, certo? A razão pela qual o evangelista observa que os judeus eles usavam essas talhas para as purificações cerimoniais. E quantas talhas haviam? 6. Por quê? Porque ao 7º dia eles descansavam. Então nós conseguimos enxergar o que significava essas talhas no sentido espiritual, sabe? E ritual, na verdade, né? Então nelas se derramava água, a qual torna-se vinho. O que significa isso? Que o evangelho ele é a mortificação. O vinho, então, é como se Jesus estivesse trazendo uma novidade de vida ali, por meio do vinho. A lei está ficando para trás agora, e o Novo Testamento agora está em vigor. E quando eu falo da lei, eu não estou dizendo que a lei foi anulada ou abolida, tá? O que eu estou querendo dizer é que o período do Antigo Testamento, ele estava encerrando enquanto o Novo Testamento agora estava sendo iniciado. E note, Jesus ele se preocupa mais com o casamento do que com os rituais da época. Ele não estava preocupado que as talhas eram para purificação. O que ele estava preocupado era em não deixar com que os noivos passassem por uma humilhação. Jesus estava preocupado com a providência para aquele casamento, aquela festa. E aí, meus irmãos, agora são as partes um pouquinho mais polêmicas, né? E aí? No final das contas, o vinho era ou não alcoólico? Que as pessoas costumam discutir isso. Era suco de uva, não sei o que, era um suco de uva não fermentado. Era fermentado, não era fermentado. E aqui eu vou ser muito enfático. O vinho era alcoólico. Ok? O cristianismo ele não é uma religião abstêmia. Então, é bem difícil falar isso aqui, mas nós estamos aqui em um estudo, então tem que ser dito, né? As pessoas, os amantes, por exemplo, da embriaguez, eles vão utilizar esta passagem para falar, tá vendo aí, ó? O vinho é antigo. Jesus já tinha transformado a água em vinho, por que eu não posso tomar uma? Então eles utilizam a antiguidade
do relato bíblico para afirmar sua embriaguez nos dias de hoje. Sobretudo, a mentira também é antiga. O adultério também é antigo. Prostituição também era antiga. Então significa que nós devemos utilizar essas práticas? E também, tão pouco significa que Jesus aqui estava incentivando também a embriaguez. Em nenhum momento o texto ele afirma que as pessoas estavam ali embriagadas. Agora, por que eles chegam a essas conclusões? Daqui a pouco nós vamos tratar sobre o versículo que vai tratar sobre isso. Mas, quando fala assim, olha, geralmente era costume que era servido primeiro o vinho bom, para depois servir o vinho inferior. Por que ele fala isso? Qual era o que significava esse costume? A ideia era de que as pessoas, depois que tomavam os melhores vinhos, ficavam já um pouquinho mais alegre, e quando viessem os outros vinhos, descia que era como se você fosse, por exemplo, você vai numa festa onde tem lá várias Heineken, e aí você vai no final da festa, eles te servem Itaipava. Era mais ou menos esse sentido que eles estavam querendo dizer. Agora, isso aqui é um incentivo para embriaguez? Veja só. O fato de Jesus ter transformado água em vinho, ele não está ali incentivando ninguém a se embriagar. Deus é o criador de todas as coisas. Deus que criou, por exemplo, o metal. Foi uma descoberta de fulano de tal, mas não importa. Tudo que existe só existe por meio dele. E o fato de o metal existir não significa que nós devemos produzir armas para sair fazendo guerra com as pessoas. Deus que criou o ser humano com a sua boca, e por isso o ser humano tem que sair fazendo fofoca por aí. Então o fato de Deus ter transformado água em vinho não é um incentivo para embriaguez. Então eu gosto muito daquela frase do John Charles Riley, que ele vai dizer assim: feliz é aquele que pode usar da sua liberdade sem dela abusar. Nós não devemos ser escravos, viciados de nada. De nada. Nós não devemos ser escravos da bebida alcoólica, nós não devemos ser escravos da glutonaria. Porque já percebeu que as pessoas batem muito na bebida alcoólica, mas na glutonaria, ainda afirma, né? Crente como que é uma bênção. Incentivando a glutonaria. Não é assim? Agora, nós também não devemos jogar o que Cristo fez no lixo. Por exemplo, tem um senhor muito conhecido chamado Edir Macedo. Quem já ouviu falar nele? Tem um vídeo dele, vocês podem procurar na internet, tá? Ele inconformado que Jesus tinha transformado água em vinho. Eu não aceito isso! Como pode Jesus ter transformado água em vinho? Tantas coisas para ele poder fazer. Meu bolso aqui vazio. Nós devemos repudiar todos aqueles que desprezam as bênçãos do Senhor. São inimigos da cruz de Cristo. Todos os milagres de Jesus tinham propósitos bem definidos. Quando Jesus ele transforma água em vinho, ele não está fazendo aquilo em vão. Quando Jesus ele cura um paralítico, ele não está fazendo aquilo em vão. Quando Jesus cura um cego, ele não está fazendo aquilo em vão. Tudo que Jesus faz tem sempre um propósito. Então, esse milagre foi visto como um sinal que apontava para a nova ordem inaugurada por Cristo. O vinho novo, em substituição à antiga ordem dos rituais judaicos. Eu acabei de mencionar aqui que ele não deu importância para os rituais judaicos ali, as talhas. Ele preferiu mais ser a providência daquele que estava em angústia. Então, todas aquelas cerimônias que apontavam para Cristo no Antigo Testamento estão sendo cumpridas agora em Cristo Jesus. Não acha que o que Jesus está fazendo é algo que não tinha necessidade de fazer.
Ao você pensar dessa forma, você está dizendo que ele não é onisciente, que ele não tem o conhecimento das coisas, que ele peca. Versículos 8, 9 e 10. Então, lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, repare, quando já beberam fartamente, ou seja, eles tinham bebido bastante já, aí que vinha depois o vinho inferior. Servem o vinho inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Olha, o responsável da festa, ele tinha um papel de honra, ok? Então era ele que estava ali para administrar os recursos da festa. Por isso que eles pegam aqui e vai levar até o mestre-sala. O mestre-sala era o responsável ali. Então ele está ali meio que perdido, né, sem saber o que estava acontecendo. Então nós percebemos também que o sinal mostrava que Cristo veio cumprir e encerrar a ordem antiga, certo? E que o vinho de Cristo é superior à água. Ok? Calma aí, que saiu um pouquinho aqui. Só um minutinho. Versículos 11 e 12. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Antes de nós continuarmos, deixa eu só fazer uma ênfase aqui. Se os apócrifos fossem verdade, como os católicos afirmam, eles automaticamente iriam invalidar João. Porque João está dando que ele deu princípio aqui aos sinais. Então não poderia haver outro milagre antes desse. Ok? Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Quando eu comecei a estudar essa passagem, eu tinha até dito, né? Falei assim, olha, eu acho que eu vou do versículo 1 ao 12, porque eu imaginei que seria mais simples e eu teria condições de trazer mais informações ainda. Mas, meus irmãos, se vocês perceberam o tanto de informação que eu não pude colocar aqui, porque senão ia ficar algo muito extenso. Em 12 versículos, os comentaristas bíblicos, eles comentam 5, 6, 7 páginas. Nós lemos ali os versículos ali na Bíblia, né? Aqueles trechinhos ali, mas quando você vai se aprofundar nisso, você vê tantas coisas. Uma dessas coisas que eu achei interessante a palavra dínamos, no grego aí também, olha. Ela significa poder, certo? Então, o interessante é que o autor aqui do Evangelho, ele não utiliza a expressão poder para o que Jesus está fazendo. Se bem que essas coisas estão relacionadas ao fato de ele ser poderoso. Mas ele não utiliza a expressão dínamos. Pelo contrário, ele utiliza a expressão semeion, que significa sinal. No Novo Testamento, essa palavra vai aparecer 77 vezes. O sinal, ele tem por finalidade apontar para além de si, ok? Para outra coisa superior, uma coisa maior. Então, quando o texto diz que Jesus ele deu princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, aí vai dizer, olha só a parte B, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nós não podemos encarar esse texto aqui, essa parte, como se os discípulos ainda não estavam crendo em Jesus. Porque no primeiro capítulo nós percebemos lá que eles disseram, né? Olha, achamos o Messias. Segue-me. E eles estão seguindo Jesus ali. Então João Calvino ele vai entender
que aqui eles já tinham certa fé em Cristo. Ok? Mas o que está acontecendo é que eles tinham conhecimento do Messias que estava ali agora encarnado. Certo? Eis aí o Cordeiro de Deus. Mas eles não tinham ainda presenciado nenhum tipo de milagres. Então agora eles estão vendo a divindade de Cristo. Está sendo enfatizado aqui neste momento. Então, João Calvino ele vai dizer que aqui é como se tivesse aumentado a fé dos discípulos. Certo? E isso serviu para que a glória de Cristo fosse manifestada e eles passassem agora a ter a crença e a convicção com mais abrangência. Agora eles enxergam o Cordeiro que tira o pecado do mundo e o Messias que opera milagre. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E aí no versículo de número 12, ao começar a revelar sua glória, Cristo ele desce a Cafarnaum, que era a cidade mais populosa, onde se tornaria mais conhecido. Então, a partir de agora, nós vamos ver agora Jesus ele se tornando mais conhecido, mais falado, a partir dos próximos versículos que nós vamos trabalhar. Deixa eu só ver quanto tempo tem aqui. Rapaz, passa rápido, né? Olha que eu estou falando rápido aqui, eu falei, meu Deus do céu, sei que tinha uns 20 minutos ainda, mas vamos lá. Qualquer coisa a gente faz uma vigília hoje aqui. Estou brincando. Algumas aplicações. Queridos, mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria no casamento. A vida do cristão, ela não é um mar de rosas. Ela não é de glória em glória, como afirmam. Ela não tem sabor de mel. Ela não é somente vitória. Mas nós passamos por aflições. Nós passamos por tensões. Nós cristãos passamos por momentos de dificuldades em nossos relacionamentos. A estética, ela vai embora. Nós envelhecemos, nós engordamos, nós passamos por crises financeiras, às vezes é um relacionamento sexual que não acontece com tanta frequência, às vezes são situações que faz com que nós mentimos para os nossos cônjuges, adulteramos. Quando eu falo de adulterar, não me entenda aqui como um fariseu, tá? O ato pego em flagrante, mas na sua mente. Existe uma estatística que aponta que o maior número de divórcio ocorre por falta de relacionamento sexual ou uma saúde financeira. E quando você chega para um cristão e você fala quem é Cristo, ele diz assim: Cristo é tudo na minha vida. Fala, que maravilha, que bênção. Só que na primeira aflição, ele se ausenta da igreja, se ausenta de Cristo, ele não ora, ele não realiza o culto doméstico. Ele se entristece com uma tristeza tão profunda que ela passa a ser o Deus dele. Ela se tornou um ídolo no coração dele. Por quê? Porque aquela afirmação de que Cristo é tudo, na verdade não era nada. Não era real. Porque quando Cristo ele é real em nossas vidas, essas dificuldades, elas podem até chegar em nossas vidas, mas nós
a encaramos de maneira diferente. Nós não damos espaço para desconfiança. Nós não damos espaço para adultério. Nós não damos espaço para olhares carnais e você só enxergar a sua esposa ou o seu marido com olhos de que você está vendo uma beleza exterior nela. Se você olha para a sua esposa, para o seu esposo, querendo enxergar apenas beleza nela, você já perdeu completamente o caráter de Cristo na sua vida. Cristo, ele é a providência santa em nosso casamento. Cristo deve ser a razão principal da nossa alegria. As pessoas se aprofundam em angústia, dor e sofrimento, porque ao olhar para essas coisas carnais, elas se entristecem, porque aquilo na verdade era o Deus delas. Mas quando elas olham para Cristo, quando essas coisas chegam para elas conseguem se manter de pé, porque não é a beleza, não é a situação financeira que faz essas pessoas serem felizes, mas é tão somente a presença gloriosa de Cristo. Cristo é a nossa providência. Talvez você é solteiro e fala, essa aplicação não serve para mim. Essa aplicação é para você também. Porque se você almeja um dia casar, você não deve optar pela mocinha mais linda, pelo mocinho mais lindo. Ela pode ser uma mocinha linda, ele pode ser um mocinho lindo, mas um filho e uma filha de Satanás. Um instrumento diabólico para destruir a sua fé cristã. Mas veja, o interessante disso tudo é que o início desta passagem inicia com o casamento. E o fim da história da igreja também será com o casamento. Apocalipse 19:9 vai falar sobre as bodas do Cordeiro, onde a noiva receberá a providência de um noivo se encontrando com ela, e nós não estaremos mais passando por esses momentos de dor, de angústia, de sofrimento, porque nós estaremos ao lado do nosso Deus eterno, glorioso, na eternidade, clamando e glorificando a Deus, adorando a Ele para todo sempre. O que nos espera é um casamento superior ao casamento que nós temos agora. O vinho da igreja é Cristo. Ele é a nossa alegria. Outro ponto. Maria, quando ela vai até Jesus, ela se encontra em um momento de impossibilidade. Acabou o vinho. Acabou a alegria. Queridos, toda impossibilidade para Deus, tudo é possível. Ele é a nossa providência para cada dificuldade que nós enxergamos. E Maria, repare numa coisa, está cheio de pessoas ali. Talvez tinha outras autoridades ali, outros mestres, mas ela vai em Cristo, porque ela reconhece que Cristo é a providência. Os nossos recursos não devem ser neste mundo. Nada deste mundo pode suprir a ausência de Cristo em nossas vidas. Cristo, ele tem que ser suficiente em nossas vidas. Cristo, ele deve ser suficiente para todas as coisas. Quando essa situação estiver impossível na sua vida, lembre-se de que Cristo é a nossa providência, que torna as impossibilidades totalmente possíveis. Final. Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, no poder das trevas, Ele nos deu vida, nos tirou das trevas
para a luz. Por meio daquilo que nós chamamos de pacto de graça. Queridos, o pacto de graça é tão somente a vida de Jesus, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos deu vida, Ele nos tirou da tristeza e agora colocou vinho sobre nós, colocou alegria sobre nós, derramou alegria sobre nós. Nós agora somos completos e não necessitamos de mais nada porque Cristo já é tudo em nós. Não há espaço para desconfiança e descrença. Só há espaço para Cristo ser glorificado em nossas vidas. Nós não somos escravos de nenhum vício. Nós não somos fãs de ninguém. Nós não idolatramos ninguém. Porque nós somos regenerados. Porque Cristo foi a nossa providência. E Ele é a nossa providência antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido sacrificado. E depois ele foi revelado. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele quem nos ajuda. É nele que devemos depositar a nossa fé. A nossa fé deve ser única e exclusivamente em Cristo. Ele é o nosso socorro presente na angústia. E é a Ele que nós devemos depositar a nossa fé. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe a todos.